Beleza, pessoal? Tranquilo? Pessoal, uma questão que muitos técnicos se fazem, principalmente quando o profissional ele está atuando na área de climatização residencial, comercial, né, pessoal? Qual que é essa questão? O mecânico, né, o profissional de refrigeração, o profissional de climatização, o responsável pela manutenção dos equipamentos, ele se pergunta, ou muitas vezes ele fica na dúvida se ter conhecimento dentro da área dos dutos, né, que são os componentes que fazem a condução do ar para o ambiente em sistema central, se ter conhecimento dentro dessa área, se é necessário dentro da funilaria industrial, pessoal. Muitos mecânicos acabam postergando ou deixando para depois essa busca por conhecimento na área de dutos, por achar que não há necessidade ou que não é aplicável. Eu via muitas vezes, antigamente, dentro da área, muitos profissionais que ficavam, eu não preciso aprender sobre dutos, a minha área é a mecânica, né? A mecânica de refrigeração, né? Eu sou mecânico de refrigeração, voltado à climatização, né? Porém, eu não preciso saber de dutos. E, cara, ano após ano, com a evolução dos equipamentos, com a evolução da área, com a evolução dos projetos de climatização, viu e foi se concretizando que para um profissional realmente que quer ser diferenciado dentro da área de ar-condicionado, climatização, principalmente dentro da climatização central, de grandes obras industriais, de grandes hospitais, grandes centros comerciais, o profissional, sendo ele mecânico ou funileiro, ele tem que ter a união das duas áreas, certo? Ele tem que ser um profissional que tem uma base extremamente forte e estruturada dentro da mecânica de refrigeração, certo? E dentro da elétrica também, e principalmente dentro dos sistemas de dutos, certo? Por que, pessoal? Dentro dos sistemas de duto, por que um mecânico ou um profissional, eu não gosto de dar um nome de mecânico, eu gosto de dar um nome de profissional na climatização. Por quê, pessoal? Porque um profissional hoje, dentro da área, ele precisa ter um conhecimento amplo para poder dar a solução para o cliente final, para a empresa onde que ele trabalha, entendeu? Para ele poder fazer a análise do sistema como um todo, certo? Porque muitas vezes eu vejo alguns profissionais na área dizendo, mas eu não preciso saber disso. Pelo contrário, pessoal, imagina assim, eu tenho um sistema central. Eu vou fazer uma introdução aqui para vocês. Eu tenho um equipamento central, certo? Exemplo, um fan coil, onde aqui é o módulo da turbina, certo? Aqui é o módulo da serpentina, certo? Trocador de calor, certo? E aqui é o sistema de dutos, né? Onde que ele vai alimentar uma grande área, certo, pessoal? Uma grande área, um grande ambiente, certo? Com várias saídas, várias bocas de suframento de ar. Geralmente, esses equipamentos, pessoal, de sistemas centrais, eles estão instalados dentro de uma casa de máquinas, tá, pessoal?
muitas vezes o retorno do ar, certo? É igual um sistema split, pessoal. No sistema split, a gente, né, split que eu falo, sistema residencial, high wall, no exemplo, a gente precisa ter o retorno do ar pela parte superior do equipamento, o insuframento, né, que é a descarga, onde o equipamento libera o ar já refrigerado na parte de baixo. Então tem uma troca, tem uma circulação desse ar. Então o equipamento central, ele precisa circular esse ar também. Então muitas vezes dentro do sistema central, ou esse duto é o duto que manda o ar, certo? E muitas vezes, ou esse retorno que ele vai entrar por aqui, né, na parte da filtragem do equipamento, ou ele é feito por um segundo duto, trazendo esse ar, ou ele é feito por uma grelha direto, certo, na parede da casa de máquina, tendo acesso aqui no ambiente, certo? Então essa grelha recebe esse ar, entendeu? Então ela recebe esse ar, entra e faz a circulação, passa pelo sistema de climatização, né, de resfriamento do ar, e é insuflado novamente. Então vira um circuito, né, pessoal? Vira um ciclo essa circulação do ar. E aí, aonde entra o ponto que a gente está trazendo aqui nessa aula, pessoal? O mecânico, ele precisa entender sobre dutos, ele precisa entender sobre distribuição de ar, de vazão, de dimensionamento de dutos. Para muitos e muitos profissionais da área, eles vão falar que não. Ah, não precisa. A gente instala equipamentos. Eu falando, pessoal, de experiência própria, tá, pessoal? Eu trabalho em uma empresa de grande porte, que a gente faz diversas instalações pelo país, né? E assim, eu vejo muito profissional falando isso, né? Dentro da minha equipe, que a gente lidera também, eu vejo muitos profissionais. Só que o intuito aqui é trazer para você o que é necessário para você atingir como que eu posso dizer, um domínio, uma fluência na área da climatização, independente se você hoje está focado na climatização residencial, comercial, mas tem a ambição de mexer com sistemas industriais, sistemas pesados, sistemas centrais de ar-condicionado, entendeu? Então, se você tem esse foco, se você quer saber realmente como balancear um sistema industrial, como deixar um equipamento desse trabalhando com superaquecimento, subresfriamento dele, com a eficiência no máximo, entendeu? Saber responder para um encarregado seu, ou se você for um encarregado, que quando você dominar uma área dessa daqui, com certeza você vai ter a possibilidade de grandes cargos, grandes salários, e você poder responder para o seu gerente, para o dono da empresa que você trabalha, ou mesmo para o engenheiro responsável da obra, o porquê que o seu equipamento está ok ou não está ok, entendeu? E muitas vezes os mecânicos acabam, né, mecânico assim, pessoal, o profissional que quer só mexer com a mecânica, acaba pecando em não querer se aprofundar nos sistemas de duto. Por quê? Como que eu posso debater com o profissional do duto, o funileiro industrial, o duteiro, como muitas pessoas chamam, que o profissional de duto, né, muita gente conhece ele como duteiro, né, pessoal? Duteiros. Porém, dentro da CLT, o nome certo a dado, né, que é a nomenclatura da profissão, é funileiro industrial, tá, pessoal? Industrial. Esse é o nome correto, tá? Qualquer duteiro que você vai pegar o registro dele,
ele está como funileiro industrial, tá bom? Que é onde essa função que ele exerce se enquadra dentro da CLT, tá bom? Então, pessoal, como que o mecânico de refrigeração ele consegue debater com o duteiro que o sistema de duto dele acabou influenciando no rendimento da máquina? Achando. É complicado, né, pessoal? A gente fazer um argumento querendo mostrar, por mais que você tenha essa sensibilidade, por mais que você saiba que seus parâmetros estão certos, por mais que você... cara, eu já medi a minha carga de fluido, está dentro do nominal da máquina, com o calculado da linha, o posicionamento da minha máquina dentro do ambiente está correto, a minha tensão de alimentação está correta, tudo está dentro dos parâmetros. Por que o meu equipamento não está rendendo? Eu tenho quase certeza que é o duto. Por que é quase, pessoal? Por quê? Porque você não vai ter o conhecimento sobre dutos. Então o cara pode achar que não é importante, pessoal, mas aqui eu estou trazendo para vocês, pessoal, eu estou trazendo uma experiência de mais de 14 anos na área, dentro de várias obras pelo Brasil inteiro. A gente já fez, não só nessa empresa, já trabalhei em outras empresas que eu já rodei o Brasil. Então, assim, eu já vi de norte a sul desse país. Eu já vi profissionais de todos os níveis. Conheci excelentes profissionais e conheci profissionais que muitas vezes estavam equivocados pelas coisas que eles falavam. Então, isso que eu estou trazendo para vocês é para abrir de uma vez por todas a cabeça de vocês, que vocês precisam sim conhecer o sistema de dutos. Porque quando uma pessoa afirma que ela não precisa, sendo que esse sistema de duto influencia e muito no rendimento da sua máquina, então é totalmente contraditório. Vocês concordam comigo? Quando a pessoa, um profissional na área da mecânica, fala para mim, não, eu não preciso entender de dutos, eu não discuto, pessoal, eu simplesmente vejo mais um profissional que se limita, entendeu? Por quê? Porque, cara, esse sistema de duto influencia muito. Por quê, pessoal? Porque se o funileiro industrial, por algum motivo, ele restringiu uma seção de um duto, o balanceamento da difusão, do insuflamento do ar, o insuflamento desse ar, certo? Que ele tem que estar balanceado com a vazão metros por segundo, a velocidade desse ar metros por segundo e a vazão, pessoal, desculpa, a vazão balanceada, pessoal. Se o profissional que fez essa instalação simplesmente fez o duto, instalou conforme o projeto, não se atentou em vir fazendo o balanceamento fino, porque dentro desses sistemas existe dampers, né, são os registros para você maximizar uma vazão para um setor, minimizar a vazão para outro, para você ter, como eu tinha explicado antes, nos sistemas hidrônicos, que a válvula de balanceamento faz dentro da água gelada, ela mantém uma pressão estática e uma vazão controlada, para que todo o sistema ele tenha seja equiparável às pressões. É a mesma coisa aqui no ramal de duto, pessoal, no sistema de distribuição. Você imagina um sistema que a gente tenha 60 bocas, um ramal central de duto, uma seção grande, um
ramal central com muitas bocas, com muitos braços, né, que são as ramificações. Exemplo aqui, pessoal, eu tenho um ramal central, certo? Aí eu tenho aqui as derivações, né, pessoal? Que a gente chama de ramificações, certo? Onde que a gente tem os acoplamentos e saem essas derivações. Muitas vezes essas derivações também saem para outras derivações, para outros conjuntos que saem aqui, certo? E aqui a gente tem uma boca de descida de ar, certo? E aqui tem outra, certo? Então, olhando de cima para baixo, tá, pessoal? Para vocês entenderem o plano disso aqui. Então, imagina, eu tenho um fluxo de ar aqui. E lá embaixo, lá no final do ramal, eu tenho a última boca de ar aqui, ó. Esse fluxo de ar tem que chegar com uma pressão e uma vazão compatível pela seção dessa grelha, pelo que essa grelha foi projetada para distribuir naquele ambiente, pelo que essa grelha foi projetada para atender uma área, 1 metro quadrado, entendeu? Então, essa vazão, ela tem que ser controlada. Então, muitas vezes você tem dampers aqui, um damper aqui, um damper aqui, certo? Um damper aqui, outro damper aqui. Esses dampers são registros, onde você faz o ajuste manual, porém, hoje a gente consegue ter sistemas automatizados, onde esses dampers também recebem motores de automatização, que eles são motorizados, onde que a automação vai regulando e compensando, porra, aqui tem precisando de mais ar. Então, dentro de umas leituras de pressões também, que a gente tem alguns medidores de diferencial de pressão instalados nos dutos. Então, o que isso é importante, pessoal? Por que isso é importante? Vocês estão conseguindo ver o quão complexo seria eu garantir em um sistema industrial que ele está balanceado? Se eu não tenho conhecimento em dutos, se eu não tenho conhecimento mínimo em dutos, em distribuição de ar, para mim, que trabalho na área de centrais há um bom tempo, é totalmente fora da curva. É totalmente sem nexo um profissional falar que consegue fazer um balanceamento num sistema desse sem saber isso aqui. Porque quando você entender e colocar dentro da sua cabeça esse conhecimento, que eu vou trazer muita coisa aqui para vocês, podem esperar, quando vocês conseguirem colocar isso aqui, você vai entender o que eu estou falando, você vai ter essa visão que eu tenho, você vai falar, caramba, é impossível, como que eu conseguiria? Como? Não tem nexo, entendeu? Eu preciso saber, eu preciso entender, porque se o sistema foi bem calculado dos dutos e o funileiro não teve nenhum problema, que cara, para quem trabalha em obra, sabe, independente do tamanho da obra, sendo da obra de instalação residencial, a instalação da maior central de ar-condicionado, sabe que nenhum projeto vai ser 100%. Eu, pelo menos, eu nunca vi um projeto bater no começo e no final sem uma modificação, sem no final a gente ter que fazer o as-built do projeto, como que foi construído, o que foi mudado. Então, se um funileiro conseguir executar todo o sistema de duto com as seções exatas, com a regulagem e balanceamento exato, aí você vai conseguir fazer esse balanceamento sem precisar se preocupar com os dutos, tá, pessoal? Sem ter que ter essa preocupação, tá, pessoal? Então, assim, na minha visão, o que eu estou querendo trazer para vocês aqui? Que para um profissional diferenciado, para um profissional
de alto nível, pessoal. Estou falando profissional de alto nível. Um profissional que se é isso que vocês querem, busca trabalhar com grandes sistemas, com grandes empresas, em grandes obras, ganhando salários, cara, totalmente diferenciado, pessoal. Hoje, um profissional que tem esse nível, que tem esse conhecimento, o profissional, ele praticamente ele escolhe o salário que ele quer ganhar, pessoal. Ele escolhe o salário que ele quer ganhar, ele trabalha na empresa que ele acha melhor para ele. Cara, ele é um cara que é respeitado, é referência, tá, pessoal? Na sua região, você vai ser referência, você vai ser o cara que o pessoal vai falar, pô, esse cara aí, ele é fera, esse cara manja de verdade. Então, é essa busca, esse conteúdo que eu tô querendo trazer aqui para vocês. Entendeu? Essa independência, esse diferencial, essa independência de não precisar ficar dependendo de outros profissionais, entendeu? Que eu tô querendo trazer aqui para vocês, tá bom, pessoal? Então, assim, quando eu iniciei na área de climatização, que nem eu já falei em outros vídeos, pessoal, eu tive a grande oportunidade de entrar já de cara em uma empresa que mexia com sistemas centrais, tá bom, pessoal? Então eu tive a grande oportunidade. Então eu já entrei dentro da área de sistema central como ajudante, logicamente. Fui correndo atrás da minha evolução, mas eu tive a oportunidade já de entrar nisso aqui. E quando eu entrei, eu não entrei na mecânica. Eu não entrei na parte da instalação de equipamentos, eu entrei na parte de funilaria industrial. Mexia com sistemas, né, com os dutos de ar-condicionado, os dutos de retorno de ar-condicionado, dutos de exaustão, dutos de ventilação, renovação de ar. E nem passava na minha cabeça, pessoal, mexer com ar-condicionado. E o que acontece? Para mim, no meu caso, foi diferente. Para mim foi diferente. É por isso que eu quero trazer o outro lado da moeda para vocês. Para mim, a minha dificuldade era o quê? Eu não tinha conhecimento de elétrica, de automação, de mecânica de refrigeração, de linhas hidráulicas. Eu tinha conhecimento em duto. Meu conhecimento era em traçados e montagem. Eu não tinha, ainda não tinha conhecimento em dimensionamento, cálculo de vazão, os tipos de cálculos, quais são as regras. Não, eu tinha conhecimento em fabricar e montar e instalar os dutos. E muitas vezes, quando você está numa obra grande de ar-condicionado, a maior demanda numa central de ar-condicionado, o maior volume de serviço sempre vai ser o duto, tá, pessoal? Então a demanda de refrigeração é bem menor, tá, pessoal? Isso aqui eu estou trazendo mais uma brecha para vocês, para você entender que o quão é importante, até na questão de escassez. Um profissional de duto é muito mais raro de se encontrar do que o profissional de mecânica, tá, pessoal? E principalmente o profissional que tenha esse conhecimento que eu estou trazendo aqui para vocês. Então o que acontece? Um profissional de duto, geralmente ele vai ter a maior carga, o maior volume de serviço, a maior demanda. Então ele vai, muitas vezes, tocar a obra, um profissional graduado, né, um profissional já com conhecimento legal, ele vai coordenar toda a obra, toda a montagem do sistema, e ele vai precisar, uma hora, conversar com o mecânico. E irmão, assim, você vai instalar a máquina? Aonde você vai instalar a sua máquina? Você já sabe? Por quê, cara? Porque eu vou fazer o fechamento de máquina. O que é o fechamento, pessoal, de máquina que a gente costuma falar? O ramal do duto está vindo por cima do fogo, né, pessoal? Imagina que aqui é o fogo da fábrica, né? Imagina as pessoas, blá blá blá, certo? O ramal está parado aqui. E aqui dentro da casa de máquina, a máquina do cara vai ficar em algum ponto, né? A máquina do mecânico ele vai ter que ser instalada. Então, essas peças de fabricação, de interligação
da boca da máquina, da onde que a máquina solta o ar até o duto, são o famoso fechamento de máquina. Então, sempre, em algum momento, o funileiro precisaria trocar ideia com o mecânico para saber, certo, aonde que ele posicionaria a máquina. E muitas vezes, pessoal, não estou falando que são todos, mas quando você trabalha algum tempo na área já, você começa a ficar meio calejado, né? E muitas vezes você por ser funileiro, né? Eu estou falando, eu estou montando o meu lado na moeda e vocês têm, se são funileiros, ou se são mecânicos, ou se são aspirantes a ambas as funções, ou se estão só querendo uma nova profissão que é top, muitas vezes você vai ter que conversar, e muitas vezes você fica dependente do cara. Então, como o cara sabia que eu não tinha conhecimento nisso daqui, ele meio que fazia no tempo dele. Então, 90% das obras, quem está de frente na obra, quem está puxando a maior demanda, sempre vai ter um encarregado, e esse encarregado, geralmente, ele tem muito mais conhecimento na parte de duto, e não tem tanto conhecimento na parte de refrigeração. Lógico, salvo exemplos, tá, pessoal? Isso aqui é só um exemplo. Ou muitas vezes vai ser um funileiro que está puxando, porque esse encarregado tem várias obras para tomar conta. Então tem um funileiro que é um funileiro mais graduado que vai estar puxando essa montagem em geral. E ele fica dependente do mecânico. E o que acontece? Eu ficava muito dependente. Eu ficava muito, voltando no meu caso, eu ficava muito dependente. E o que acontecia? Eu ficava, e aí, irmão? E aí? E aí o cara me enrolando. O que eu tomei pra mim? Cara, eu tenho que aprender isso. Eu tenho que aprender isso. O que eu fui? Comecei a estudar. E, cara, eu entendo muitas vezes quando alguém manda uma mensagem pra mim, manda um comentário, manda uma pergunta, e eu entendo plenamente o que vocês passam. Eu sofri muito com falta de conteúdo. Eu sofri muito com falta disso daqui, ó, que eu tô trazendo para vocês. Eu não tinha um norte, eu trabalhava com profissionais antigos, né? Não tô criticando, mas eu trabalhava com profissionais que não tinham essa questão de passar o conhecimento. Para eles, passar conhecimento era coisa de bobo. Ah, você vai passar o conhecimento para esse cara? Você é louco? Esse cara vai passar por cima de você. Aquele pensamento pequeno, sabe, pessoal? Que eu acredito muito numa frase onde você aprende o dobro quando você ensina. Quanto mais eu ensinar, mais eu vou estar expandindo meu conhecimento, mais forte tudo que eu absorvi vai se tornar mais sólido. Então, eu sei como as pessoas sofrem para aprender isso daqui. Então, por isso que eu estou trazendo. Então, eu falei, eu vou aprender isso, cara, eu vou aprender. Não é possível, eu não vou ficar dependente desses caras. E fui, pessoal. Estudei, fiz curso, estudei mais ainda. Eu pegava apostilas americanas da Sherry, eu pegava apostila das normas alemãs, traduzia, que tem muita coisa diferente, entendeu, pessoal? Então, assim, eu pegava apostilas de refrigeração comercial para poder entender o ciclo frigorífico e tudo mais, até que eu senti segurança em sistemas centrais, em montar, instalar, saber os processos que tem que ser feito, um vácuo, estabilização do vácuo, carga de fluido, teste de estanqueidade, blá. Eu estudei muito, pessoal. E aí foi uma segunda situação onde que eu ficava dependente dos eletricistas. Foi aí que eu comecei a estudar elétrica. E por assim vai, pessoal. Uma função acarretou a outra, né? Até eu, graças a Deus, atingir a autossuficiência, pessoal. Não tem nada dentro da área do ar-condicionado, a área de ar-condicionado, climatização, pessoal. Eu nunca foquei em área de refrigeração, por mais que elas sejam linkadas, elas têm muitas coisas diferentes. Por mais que o ciclo frigorífico praticamente seja o mesmo, tem muitos componentes diferentes e aplicações diferentes, tá, pessoal? Então eu nunca foquei. O meu foco e o que eu vou trazer para vocês sistemas centrais de ar-condicionados, para você sair do split e poder mexer na maior central que você imaginar, tá bom? Então eu não foquei em refrigeração.
Se você está focando em refrigeração, eu sinto muito, aqui eu não vou trazer. Eu vou trazer circuito frigorífico? Vou, mas para voltado para isso aqui, tá bom, pessoal? Então, para concluir, pessoal, essa aula aqui, para concluir isso para vocês, se um funileiro virar e falar para você, cara, tá tudo certo no meu duto, como que você vai debater com ele? Por mais que você seja um excelente mecânico, excepcional mecânico, você vai simplesmente, eu pego superaquecimento, eu pego isso, eu pego aquilo, eu pego a corrente do compressor. Se for um espritão, exemplo, né? Eu pego o delta da entrada e saída de água. E aí, meu irmão? Mas aonde? Aonde que está o erro? É simplesmente, a gente não pode simplesmente apontar, né? Hoje, profissionalmente falando, pessoal, né? A gente tem que ter embasamento para poder apontar. Então, assim, para você poder ter firmeza, ser confiável a sua opinião, você tem que ter bagagem, você tem que ter isso aqui, conhecimento, saber chegar. Então, amigão, tá vendo esse ramal? Tá vendo o nosso projeto? Tá vendo isso daqui? Eu peguei, entendeu? O anemômetro e eu medi, e essa vazão não tá ok dentro do que teria que estar. Agora, se eu somar todas essas bocas, eu estou tendo uma perca muito alta. Consequentemente, eu não consigo regular o meu equipamento, eu não consigo deixar ele estabilizado dentro dos parâmetros do fabricante. Beleza, pessoal? Então é isso que a gente está falando. E é por isso que é tão importante, pessoal, isso daqui que eu estou trazendo para vocês. Beleza? Pessoal, é isso aí. Eu vou trazer mais conteúdos para vocês. Essa foi uma introdução bem legal, bem básica, qual é a importância de você saber. Eu garanto para vocês, quando vocês conseguirem dominar isso daqui, junto com a refrigeração, que eu vou trazer muito conteúdo de climatização, a refrigeração voltada à climatização, a sistemas centrais, vocês vão decolar, vocês vão atingir outro patamar. Beleza, pessoal? Obrigadão. Compartilhe aí com aquele colega seu que também precisa evoluir. Estamos juntos. Valeu!